Estaremos aí conversando um pouco, né, sobre vários aspectos da migração, né, e com o objetivo único de quê? De chegar ao final da migração em produção, tudo perfeito, né, e a gente ter, né, como produto final realmente uma migração de sucesso, tá bom, pessoal? Então, o que nós vamos estar falando hoje aqui? Quais são os itens que nós estaremos abordando, tá bom? Vamos conversar um pouco sobre o ciclo de vida do Proteus para entender em que ponto nós estamos, tá bom? Vamos dar dicas para uma boa virada de release, né? São aspectos relativos a projeto de migração de release, tá bom, pessoal? Vamos também falar um pouquinho sobre os benefícios de migrar, no caso, a release neste momento, nesses meses que estamos agora, tá bom? Vamos conversar um pouco sobre performance e vamos, no final ali, estar conversando um pouco sobre aspectos de infraestrutura e segurança que estarão mudando agora nessa nova release, tá bom? Então, iniciando aqui, nós podemos entender em que ponto nós estamos, tá? Eu creio que a grande maioria dos usuários que estão aqui, dos participantes, estão na release 24.10, tá? Mas sabemos que existem exceções, tem empresas que ainda estão na 22 ou na 23, né? Então, a 22, sem nem o que falar, né? Tem que migrar imediatamente, tá bom? 23, pelo que eu vi no ciclo de vida, tem até dezembro de 26, tá? A garantia estendida, em casos excepcionais ali, mas é possível. 2410, o período de suporte padrão se finaliza em junho, né, desse ano. Então, nós temos ali... Outra porta que aqui tem coisa. Opa! Tá tudo certo, foi o microfone ali que abriu. Tudo bem. Então, voltando aqui, a 2410 aqui, pessoal, ela vai se encerrar o suporte padrão pela TOTS ali em junho desse ano, né? Após isso, a garantia estendida também, então, geralmente não é algo que a gente deseja, porque geralmente tem um custo em cima disso, né? Então, a gente tem que se planejar para migrar, né, nos próximos meses aí, né? A 2510, temos aí, depois que migrar, teremos até junho do ano que vem, e estamos aguardando ansiosos aí a 2610, que terão algumas novidades, inclusive na área de desenvolvimento também, tá? Algumas novidades, né, algumas coisas que vocês estarão vendo, tá, nesse bate-papo agora à tarde, tá? Já é um ensaio da 2610. Algumas features que estão sendo liberadas agora pela TOTS, tá, estarão impactando diretamente a 2610 em outubro, tá bom? Aqui é um resumo, né, do que nós falamos anteriormente, né, que a 2210, então, o upgrade imediato, 2210, né, nesse caso, 2310, a mesma coisa, orientamos da mesma forma, o upgrade imediato também, 2410 é o momento ideal agora, né, começar esse projeto de migração de release, para que a gente possa alcançar a 2510, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: vamos entrar num projeto de migração de release, tá? Independente se você já está na empresa há muito tempo ou não, a nossa orientação é a seguinte, tá? Faça uma relação de processos críticos, processos que não podem parar, tá? A gente sabe que existem vários tamanhos de empresa. Tem empresas pequenas, empresas grandes, empresas que têm uma infraestrutura complexa, né? E a gente sabe que quando a infraestrutura ela cresce, né, a gente tem diversos processos, uns críticos, outros não. Tem processos que permitem, por exemplo, cometer-se o erro de passar uma fase de teste, não testar aquele processo, chegar na base de produção, chegar na migração em produção, deu esse erro aqui, né? Poxa, ninguém testou. Beleza, a pessoa vai lá, abre um helpdesk na TOTS, alguém lá do suporte manda uma patch, 24 horas no máximo depois já está resolvido, né? Então, não houve uma parada de emissão de nota, não teve caminhão na frente da empresa parado, né? Então, isso é um processo que é um processo com menor criticidade. Mas a gente sabe que tem processos que são críticos, tem processos que não pode parar, integração de faturamento, por exemplo. E se você não tiver isso mapeado, se você não tiver uma forma de testar isso aí, você corre um grande risco de chegar, passou, ninguém testou, chegou na migração de produção, putz, parou o faturamento.
vai ser ruim demais, né? Então, essa relação de processos críticos é importante você estar com isso mapeado na sua cabeça, no mínimo na sua cabeça, mas interessante você colocar isso aí escrito em algum local, mapear quais são os setores e colaboradores, stakeholders, que estão envolvidos com esses processos críticos, tá? Para quando acontecer alguma coisa que fuja do controle, você possa saber quem acionar, qual é aquele usuário, aquele user key, né, naquele caso, que você vai poder pegar e acionar e junto participar naquele processo de validação de uma rotina, enfim, auxiliar no processo de solução do problema, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, aqui entra uma fase bem interessante. A release, ela foi liberada pela TOTOS em outubro desse ano, né? Então, nós passamos lá outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Estamos em março, praticamente. Quase 6 meses depois, né? Então, podemos dizer que quem migrou primeiro, né, ele ajudou a estabilizar o sistema. Então, a gente não participou daqueles primeiros erros dentro da release, no caso, né? Então, o que acontece? O nosso momento agora é um momento ideal para a migração. É um momento que a gente, agora em março, a gente deve já começar a colocar uma base de testes. Dependendo do tamanho da empresa, pode ser que demore 2, 3 meses ou 4 meses para fazer todos os testes, né? E ali você, depois disso, com um feedback, um acompanhamento da fase de testes, né, você vai poder pegar e definir, né, todas as partes envolvidas, tanto o TI da empresa, como a consultoria, né, como os stakeholders em geral, eles vão estar cientes, poxa, não, todo mundo concorda realmente que é o momento de virada em produção, e fazer essa virada em produção, né? Mas é importante que a gente defina e comece esse processo o mais rápido possível, né? Já a nossa orientação é já começar agora nesse final aí de fevereiro, início de março, né? A virada em base de teste, né? E, em resumo, início do primeiro trimestre, desculpa, final do primeiro trimestre ao início do segundo trimestre. Depois disso, né, tem toda essa virada em base de teste, tem o acompanhamento dos testes, que não adianta, vou fazer teste, mas não acompanha o resultado, né, não coloca em uma documentação esses erros que deram e as possíveis soluções, né, em resumo, não catalogar isso, né, isso é um erro também, então é importante esse processo, tá? Depois disso, poxa, estou monitorando, né, a data que de repente eu defini em março, por exemplo, a data de virada de produção seria mais ou menos em maio, junho, né? Do decorrer dos testes, você vai notando, você vai sentindo se isso vai ser possível atender, né? Então, eu sei que a release está cada dia mais, as releases do Proteus estão cada dia mais estáveis, né? E não é como isso era, por exemplo, na versão 11 do Proteus, que a gente virava e, enfim, e tinham vários problemas, inclusive durante o processo de migração. Hoje está tudo um pouco mais estável, né? Então, mas de qualquer forma, cada ambiente é particular e cada ambiente tem que ser realmente analisado, né, com sua ótica própria, tá bom? Importante isso. Então, você vai sentindo no decorrer dos testes como estão as coisas, tá? E, de repente, lá por volta de maio, junho, já faz a migração em produção. Por quê, pessoal? Nós orientamos fazer dessa forma porque você não fica nenhum mês descoberto do suporte da TOTS. Né? Já aconteceu situações que nós vimos clientes, por exemplo, fazendo a migração em setembro. Poxa, isso não é legal. Setembro, outubro, né? Isso não é interessante, né? E não contrataram o garantia estendida. Então, assim, isso é complicado. Uma situação específica pode te deixar na mão, tá? Outro ponto que aí eu acho que a parte final ali, e é bem interessante, é a seguinte: a validação e acompanhamento de produção. Por quê, pessoal? Veja bem, se alguma coisa passou do acompanhamento dos testes, enfim, qualquer coisa passou das fases anteriores, geralmente vai aparecer naquela primeira semana na virada de produção. É certeza. E aí, a sua resposta aos problemas,
o quão rápido, o quão crítico e analítico você for, vai ser um fator de experiência, tá? Para o usuário final, tá? Para a diretoria da empresa, tá? O quão bom projeto. Porque assim, a gente sabe que, né, coisas não previstas podem acontecer, né? Mas você tem que ter, primeiro, uma frieza na hora que tiver um problema, né? Procurar ao máximo, de repente, ali, maximizar algum tipo de problema e minimizar algum tipo de problema, criar soluções de contorno quando isso for possível, para que, ao final, na sexta-feira, na primeira sexta-feira após a migração em produção, tá? Tanto, né, o TI quanto os setores, os colaboradores, a diretoria da empresa, ela possa ter um feedback positivo. Poxa, viramos o sistema, não paramos o faturamento, não paramos nenhum processo crítico. E isso é um fator de sucesso, né? Você não tem nenhum caminhão parado lá porque uma nota não deixou de sair, né? Ah, eu perdi um frete por causa disso. Isso seria algo terrível, né? Então, isso não é um cenário ideal. Então, eu acho que o acompanhamento, aqueles 2 primeiros dias ou 3, dependendo da empresa, eles são muito importantes, tá? Porque esse é um fator de sucesso para o seu projeto de migração de release, com certeza, tá? Outro ponto, pessoal, importante a gente pensar em migração de release, mas isso não deixa de ser não só uma boa prática da TOTS, mas uma boa prática da profissão, backup. Cara, backup frio. Backup da aplicação, backup do banco. Ah, não tem como fazer backup. Cara, nós temos aqui como boa prática interna, orientação interna para os analistas não migrarem a base do cliente se não tiver backup. Ponto. Não tem backup, não tem migração. Não dá para arriscar, entendeu? Porque eu já ouvi nesses anos de Proteus situações assim, nós começamos a fazer a migração, nós tivemos que fazer um rollback, não sei por que motivo, mas eu ouvi a história, não faz muito tempo isso, e o cliente reclamou para a gente depois, né, que a gente assumiu essa migração de release, reclamou, teve uma nota que perdeu, uma nota de sexta-feira que perdeu. Isso, estranho isso, né? Bem estranho esse tipo de situação. Com certeza aconteceu algum problema, alguma boa prática não foi seguida, foi usado um backup antigo que não foi o backup frio, né? Após a parada da empresa, alguma coisa aconteceu que teve que fazer o rollback com o backup errado. Então isso é terrível. Imagina, e ele pelo menos tinha um backup. Imagina se não tivesse, né? E mesmo com backup, essa situação que eu fiquei sabendo, realmente, a empresa ainda teve uma dor de cabeça que perdeu algumas notas de sexta-feira. Então, isso é um cenário horroroso. Isso não pode nem se pensar em existir um cenário desse, né? Outro ponto importante, fechamentos. A nossa orientação interna é a seguinte, a migração de release, ela deve acontecer após os fechamentos mensais, do mês, no caso. Por exemplo, as empresas geralmente ficam até o dia 5, 7 nos fechamentos. A partir do momento que bateu o martelo, fechou o RH, fechou o estoque, né, e mais alguma conferência do contábil, etc. ali, a partir daquele momento, dá o sinal verde para fazer a migração em produção. Tá? Nós não fazemos migração, tá, no final do mês. Por quê? Vai lá que tem algum lançamento, algum lançamento manual, alguma coisa, exemplo, no RH, enfim, um cálculo X lá, aí você tem todo aquele cenário pronto, você só vai fazer o fechamento na nova release. Meu amigo, se der algum problema, alguma divergência, para você simular isso aí vai ser terrível. Então, não. Migração de release se faz após o dia 5 ou 7, né? Nunca final do mês, nunca no início do mês. É sempre no meio, porque após os fechamentos, acontece a migração, aquela fase de estabilização, e você vai ter pelo menos quase ali 3 semanas para correr atrás de um chamado na TOTS, alguma coisa que realmente possa ter saído fora do controle. Tá? Isso te dá tempo também. Tá? Importante respeitar essa fase, né? Essa fase do negócio, por assim dizer. Tá? Outro ponto importante, pessoal. Geralmente,
tá? Não vai ser uma mudança de release no Proteus que vai trazer algum desempenho bom para o seu sistema. Não, geralmente não. Geralmente existe isso é natural. A partir do momento que as releases vão sendo disponibilizadas, por mais que tenham features que tenham um melhor desempenho, né? Geralmente o sistema vai requerer ao longo do tempo mais performance, ou um pouco mais de memória, um pouco mais de processador, enfim. Tá? Então, é importante que a gente esteja sempre consciente dos atributos de performance daquele ambiente. Tá? Então, o pool de virtualização tem que ter um cuidado excepcional, porque não adianta eu comprar uma máquina robusta hoje, tá? Começar a empilhar VM sem controle, sem análise técnica responsável, tá? Eu já vi, por exemplo, situações que no início a empresa foi lá, comprou um servidor bom, colocou uma virtualização. Depois de um tempo, o que aconteceu? Coisa de 2 anos depois, a performance do Proteus já estava depreciada, já tinha muita coisa realmente ali pendurada, CFTV, enfim, N coisas ali naquele servidor que já estava comprometendo a performance do Proteus. Não vai ser uma migração milagrosa que vai resolver isso. Né? Geralmente, inclusive, se está ruim, tende não a melhorar, mas geralmente a piorar. Né? Então, lógico, né, que o que nós temos visto é não dar uma piora tipo 200, sei lá, 100% pior, algo assim, ou 80, enfim, mas o cenário é que assim, não espere o melhor, ponto. O negócio é esse, não espere o melhor. Se você já tem um problema de infraestrutura, o teu problema não é o Proteus, o seu problema é a infraestrutura, ponto final. E atrelado a isso, a gente tem que procurar seguir, como está no penúltimo item, as recomendações de hardware da TOTS, isso é importante. Tá? A TOTS tem uma equipe de infraestrutura, uma equipe de projetos de infraestrutura, que ela não só testa as suas recomendações de hardware em clientes piloto, tá? Como experiência de campo também. Tá? E mesmo você seguindo aquelas recomendações que tem lá no site, eu ouvi, inclusive, em uma palestra da TOTS, um analista lá responsável, né, que participou de muitos projetos de implantação do Proteus, e mudança de infraestrutura, inclusive de um Windows para Linux, por exemplo, que às vezes aquele cenário específico do cliente está além das recomendações de hardware. Isso pode acontecer. E aí vai o feeling, vai a experiência do analista de infraestrutura para pegar e dar aquela orientação e fazer aquela mudança na infraestrutura junto com o cliente. Então, assim, o mínimo que se espera é seguir as recomendações de hardware da TOTS, o mínimo. Se não está seguindo, já não está legal. A verdade é essa, né? E olha, pessoal, durante todos esses anos que eu trabalho com Proteus aí, 98% das vezes foi deficiência de servidor. Ou era pool de virtualização, ou era o próprio servidor mesmo que realmente não estava legal. Tá? E precisava realmente ser trocado o servidor, fazer investimento, enfim. Outro ponto importante, né, que dependendo do tamanho do Proteus que você tenha, tá, pode ser necessário você utilizar a configuração distribuída. A TOTS orienta que acima de 80, 100 conexões, a gente já possa implementar essa configuração de DBAX distribuído, tá bom? Onde você vai ter slave e master também no DBAX, tá bom? Pessoal, eu vou passando aqui, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode levantar a mãozinha aí que a Cíntia vai me avisar, tá? E eu vou estar respondendo alguma pergunta, tá bom? Atrelado a isso, pessoal, ao item anterior, né? E por que eu estou pegando muito do pé nessa parte de performance? Porque isso é um fator que eu vejo todo dia, pessoal. Eu tenho um cenário, tá? Que esse cenário nós temos um pool de virtualização muito bom, tá? Em VMware, tal. Só que nós temos um problema de rede nesse cliente X que eu estou falando, né? Usando como exemplo. Nós temos a matriz na Europa, né? Eles implantaram, por exemplo, uma VPN. Tá? Muitas vezes eles fazem modificações nessa VPN, não avisam a filial no Brasil. Tá? E do nada, Proteus talento. Não, é a VPN.
eu acesso o servidor diretamente, está rápido. Qualquer coisa que esteja dentro, qualquer máquina que esteja dentro do parque de máquinas ali, que não esteja remoto, está tudo perfeito, tudo rápido. É um problema o quê? De rede. Notem, a experiência ruim do usuário, muitas vezes, não tem a ver com o Proteus em si. Às vezes, nem com o servidor. Às vezes, você está com o servidor top, top de memória, processador, enfim, SSD. O que pode estar dando essa experiência ruim pode ser, por exemplo, a VPN, como nesse caso, tá bom? Então, em resumo, infraestrutura. E dependendo da situação, você pode partir para uma situação que você tem que fazer nesse caso, aumentar a infraestrutura de forma vertical, né, onde você tem que aumentar ali, por exemplo, CPU, memória, SSD. No caso, SSD, quando você tiver com deficiência, por exemplo, de espaço de disco, né, você tem que fazer um incremento vertical, que a gente chama, ou em situações muito grandes, onde você tem uma base com 500 usuários, por exemplo, pode ser necessário você fazer um incremento horizontal, né, onde você vai obter já no Proteus ali características de já um pouquinho, por assim dizer, de sistemas distribuídos, né, por onde você vai ter, por exemplo, você pode ter mais de uma máquina, por exemplo, você pode ter um pool de virtualização com N máquinas ali juntas, entendeu? Então, enfim, é algo que um especialista de infraestrutura, um especialista em VMware, entendeu? Às vezes, dependendo do cenário, um especialista Microsoft ou um especialista Linux tem que auxiliar vocês aí para que possa dar realmente uma resposta, né? E uma resposta exata para cada cenário, tá bom? Então, pessoal, nós vamos agora falar um pouquinho sobre questão de infraestrutura, tá? Isso aqui foi um item da última palestra. Oi. Antes de você começar essa parte, pessoal, quer aproveitar para colocar algum comentário, questionamento sobre o que ele já explicou, só para a gente não se perder depois, né? Acaba esquecendo. Se alguém tiver alguma dúvida, fique bem à vontade de comentar no chat, tá? Perfeito. Obrigada, pessoal, Rui. eu que agradeço. Pessoal, sistemas operacionais, tá? Isso aqui é um item, tá, que estava na palestra do ano passado e eu estou repetindo por quê. Tem clientes que estão na 22, tem clientes que estão na 23 ainda. E eles podem migrar direto para 25. Tá? Então, a TOTS da release anterior, ela passou a bloquear, né, qualquer tipo de sistema operacional que não esteja homologado, o banco de dados também. Então, é importante no seu projeto de release, dependendo de onde você está, você pegar e fazer uma análise do seu sistema operacional e banco de dados se eles estão realmente homologados pela TOTS. Tá? Pessoal, outro ponto, conexões SSL e TLS, tá? A TOTS fez um estudo, tá? Inclusive esse estudo, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, aonde está esse estudo, tá? A TOTS fez um estudo onde tinha os ambientes com a SSL ativado, tá? Ela orienta utilizar essa configuração aqui, ó, TLS, não SSL+, e também não utilizar mais essa tag que eu vou mostrar para vocês aqui, de tentativa de protocolo, try protocols. Então, esse cara aqui, a TOTS orienta não utilizar mais, porque isso aqui, ele causa, né, um pouco de, por assim dizer, de deficiência na comunicação, tá? Existe uma perda de comunicação nessa parte aqui. Todo esse estudo está aqui, que a TOTS já publicou, tá? E ela orienta, né? Já estou resumindo para vocês aqui, porque senão, se for entrar em cada detalhe aqui, a gente vai longe, né? Então, a TOTS orienta quando vocês forem utilizar essa tag, tá? Utilizar as tags já utilizando somente o TLS, tá? Eu já utilizo até o TLS 1.3 também, tá? Que já está disponível, tá bom? Que é aquilo que tem de mais seguro e moderno nessa parte aqui de configuração, tá bom? Pessoal, outro ponto. Há uns 10 anos atrás, era comum, tá? A gente, no meio do Proteus, a gente ouvia até essa orientação. DB Access no servidor de banco. Tá? Mas isso, de um tempo para cá, a TOTS está sendo bem clara. A TOTS orienta utilizar o DB Access no servidor de aplicação. Tá? Creio que deve ser uma questão de performance, estabilidade, tá? Enfim. E também, tá, por causa de algumas coisas que estão vindo também, eu acredito. Como, por exemplo, que nós vamos ver mais à frente,
tá? Onde o controle de numeração vai passar a ser direto no DBAccess. Tá? Então, a TOTS orienta hoje que venhamos utilizar o DBAccess no servidor de aplicação, tá bom? Outro ponto, pessoal. Se você tinha no seu ambiente a porta, não, se você tinha algum no seu ambiente, nos seus app servers, algum ambiente configurado sem a porta multiprotocolo, isso não vai poder mais, tá? A partir da release 25 agora, todos os ambientes do Proteus, tá? Eles devem estar com a porta multiprotocolo ativa, tá? Então, o nosso amiguinho schedule antigo, que a gente às vezes utilizava, funcionava perfeitamente, então, enfim, agora tudo tem que estar ativado no multiprotocolo, tá? Continuando o item anterior, DBAccess, tá, pessoal? Controle de numeração a partir dessa release é opcional, mas pode ser do DBAccess também, tá? A partir da release 26, de acordo com a documentação atual, vai ser obrigatório. Então, pelo que eu vejo, o licenserve vai só controlar somente as licenças. E o controle de numeração, ele vai ser totalmente migrado para o DBAccess no futuro próximo. Então, hoje é opcional. Ah, vou virar para 25. Posso fazer isso? Pode. O sistema já te permite fazer isso. Tá? Mas para release 26 vai ser 26.10 vai ser obrigatório, tá? Então, é algo que você já tem que começar a imaginar como é que vai ser essa migração, porque em determinado momento você pode estar com a release, dependendo de como é o seu controle de numeração, enfim, você tem que fazer um bom planejamento como é que vai ser essa migração, tá bom? Clientes que estão com mais de um licenserve, geralmente é um pouco mais simples, é mais separado, é segregado, enfim, é mais simples. Mas numa situação dessa, que está tudo junto no mesmo licenserve, pode ser necessário fazer algum cuidado adicional, tá? E base teste também, isso é importante. Tá? Outro ponto, pessoal, foi implementado também a restrição no uso de caracteres especiais. Importante isso aqui. Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu não lembro de ter visto nenhum ambiente com caractere especial, mas para todos implementar isso aqui, algum motivo teve, tá? Então, nesse cenário aqui, por exemplo, eu fiz um teste, né, onde eu coloquei homolog, hashtag ali, e o sistema, na hora que você entra, ele já faz a validação, a lib já checa se tem algum caractere especial do nome do ambiente, tá? Aqui tem uma mudança importante, pessoal. Restrições na atribuição das variáveis do grupo de empresa e usuário. Se você tem uma customização, que lá na customização está lá, underline, underline, C, use ID, igual a 6 caracteres ali, e muda o usuário que está usando aquela rotina. Se tiver algum fonte nesse sentido, vai quebrar. Tá? Se você tiver alguma aplicação que durante o tempo de execução ali, ele muda o grupo de empresa, vai quebrar. Tá? O que eu acho com relação a isso aí, pessoal? Isso aí é interessante. Por quê? Imagina que quando você carrega o grupo de empresa, você carrega todas aquelas configurações de parâmetros, né, tanto coisas fiscais ou parâmetros em geral, e você ficar trocando isso, com certeza a TOTOS teve algum problema. Com certeza. Para eles pegarem e fazer essa restrição agora, teve algum problema. Tá? Então, a TOTOS orienta, eu vou ter que chamar alguma outra rotina, algum outro processamento em outro grupo, olha, eu vou ter que chamar o outro processamento, por exemplo, em outro grupo de empresa. Problema nenhum. O ideal é chamar uma thread para isso. Tá? Então, essa é a orientação da TOTOS. Aonde isso vai afetar? Por exemplo, SOAP, REST também. Tá? O SOAP, existe um exemplo de configuração para isso. Tá? Como fazer essa configuração diretamente no app server. O REST ele é um pouco mais dinâmico nessa parte. Você pode fazer configurações no app server ou utilizar o tenant ID, né, no header da conexão, que você chamar na chamada ali. Se você passar, por exemplo, filial, tá? Existem também situações que pode ser necessário, dependendo do ambiente, você fazer uma configuração de app server
para múltiplos grupos de empresa. Aí você vai chamar aquela API em uma URL diferente, pode ser necessário, tá? E também a TOTOS aqui, ela passa até um exemplo de fonte com relação a isso aqui. Vou compartilhar com vocês aqui agora, tá? Então, aqui é a documentação oficial da TOTOS, tá? Onde eles aplicaram essa restrição agora, tá? Aqui é outro documento oficial, onde eles abordam essa restrição agora no SOAP, tá? Também no REST, como vocês estão vendo aqui, tá? Aqui no terminal da informação nós temos aqui um ponto que a gente pode configurar, por exemplo, no Peparim, o grupo de empresa e a filial aqui, no caso de Web Service SOAP, né? Então a gente já pode chamar isso aqui diretamente aqui. Infelizmente isso aqui não é o ideal, mas é o que temos nesse momento. E nós temos aqui também, tá? A possibilidade de configurar isso aqui também para todos, né, os grupos de empresa aqui. E a lib, quando receber essa informação do grupo de empresas passado no Tenant ID, ela vai fazer, vai levantar ali o grupo de empresa e a filial conforme necessário, tá? Então, a gente, como a grande maioria das integrações hoje é REST, então eu acredito que o cenário ali, em geral, nos clientes vai estar um pouco mais dinâmico, né? Vai estar um pouco mais realmente fácil de qualquer ajuste, caso necessário. Mas o que eu vejo em geral é que, vamos lá, 70%, 80% dos clientes, eles possuem um grupo de empresa apenas. Mas quem tem mais de um grupo de empresa tem que ficar ciente, dar uma olhadinha nos seus fontes, verificar se existe alguma troca de grupo de empresa nos seus fontes. E validar isso em base de teste, fazer os ajustes necessários, até mesmo no processo e como ele funciona, tá? Aqui é um exemplo, né, onde você configura no mesmo app-serve 2 URLs para diferentes grupos de empresa, né? Como está aqui. Tá? E é isso. Pessoal, até agora tudo tranquilo. Como a Cíntia falou, qualquer dúvida, podem falar aí, tá? Sem problema nenhum. Só levantar a mão aí. Pessoal, outro ponto. A auditoria do SX3, tá? A partir da release 25 agora, ela sai ativada por padrão, tá? Não tem como desativar. Isso é legal, por quê, pessoal? Durante esses anos eu vi um caso de um analista que ele estava criando SX3 direto numa PSDU. Tá? Eu vi isso em loco, eu vi isso acontecendo. Então, não é ideal. A TOTOS orienta a gente a utilizar o configurador e fazer tudo que precisa ser feito pelo configurador. É trabalhoso? Mas, poxa, é o que a TOTOS orienta, é a boa prática. Então, eu vi isso acontecendo e hoje, né, a partir da 2510, isso vai ser padrão. Tá? Isso vai estar ativado lá na auditoria de dicionário, dentro do configurador, você vai ver lá que vai estar marcado lá em verdinho. Você não vai conseguir desativar mais. Acabou. Tá bom? Então, qualquer alteração, tanto pelo, como eu fiz aqui, pelo APSDU, tá vendo? Olha o programinha aqui, eu fiz justamente esse teste para simular esse cenário, Se alterou o campo, vai pegar. Tá bom? Outra coisa, pessoal, isso aqui é um ponto importante. Também. Novas políticas para a criação e atualização de senha. A partir de agora, o Proteus vai exigir o quê? Senha forte. Tá? No mínimo, vai ter que ter uma letra maiúscula, uma letra minúscula, número e caractere especial. Tá? Aquela senha 1, 2, 3, a senha 1, acabou. Tá? Outro ponto. Mínimo 8 caracteres de tamanho. Mínimo. Tá? Luiz, eu quero mudar um jeitinho, mudar a máscara de dígitos obrigatórios. Se você colocar alguma coisa que não atenda pelo menos aquilo ali, que já está parabenizado pela TOTOS, acabou. A TOTOS vai pegar e não vai deixar, vai dar um erro logo aqui no configurador, nas políticas de senha, e você não vai conseguir salvar a política de senha. Então, o mínimo que hoje a TOTOS vai exigir vai ser 8 caracteres, com aquelas configurações de senha que eu expliquei anteriormente. E outra coisa, a expiração da senha agora é 90 dias obrigatório. Tá? Luiz, eu tenho um usuário de integração.
né, que eu uso para integrações. Como é que vai parar a integração depois de 90 dias? Nós temos esse recurso agora que a TOTS liberou. Ignorar a política padrão de expiração de senhas. Então, aqui você pode marcar naquele usuário específico, né, de integração que você possa utilizar, para ele não expirar a senha, assim você não para a integração, tá? Então, esse é um recurso que a TOTS disponibilizou para poder, para aquele usuário específico, não ter nenhum tipo de inconveniente quando ele é usado, por exemplo, para integrações. Tá? E por último aqui, pessoal, nós temos o nosso log de campus. Tá? Nossa, eu vou ter que compartilhar para mostrar isso aqui para vocês. Acho que só que é muito velhinho do Proteus mesmo para lembrar disso aqui. Porque isso aqui, pessoal, eu lembro que eu acho que eu utilizei isso aqui foi em 2013, talvez, tá? Esse aqui é o log de campus, né? Como vocês podem ver aqui, né? E você colocava a configuração aqui do alias e do campo, escolhi o que tinha que fazer a validação ali, né? Se o sistema ia checar a inclusão, alteração, exclusão, enfim. Eu lembro que eu utilizei isso aqui faz muito tempo, tá? Se existe alguma base que ainda utiliza isso aqui, tá? Ele pode ser migrado, tá? Pela central de auditoria, que é uma telinha que a TOTS liberou no configurador, que você pode ter um acesso mais centralizado ao Audit Trail, tá? Ali dentro você vai ter essa alternativa aqui de importação de auditoria, ele vai pegar tudo que você tiver na base ali dessas auditorias e vai importar para o novo formato, tá? Eu acho legal, porque pelo que eu vejo aqui, o log atual eu curto pra caramba e assim, ele é bem completo no geral. Ele pega tanto auditoria direto em banco, enfim. Então é bem completo, tá? Enfim, o que nós sentimos, tá, com relação a essa release? Teve algumas mudanças, em resumo, teve algumas mudanças ali na parte de alguns pequenos pontos nessa parte de customização, onde você não vai ter que ter algum cuidado se você tem alguma customização que está fazendo alteração do usuário, logado, em tempo de execução, grupo de empresa, tá? Multiprotocolo, pô, legal, tá ativo agora para o padrão, vai ter que estar ativo para todos os ambientes, tá? Isso aqui eu acredito que poucas empresas utilizam hoje em dia o log de campus, tá? Enfim, o que eu noto é que esse ano, pelo menos, eu acho que as questões de mudanças tendem a ser menos traumáticas em alguns ambientes do que foram no ano passado. É isso que eu sinto, pela quantidade de mudanças foram um pouco menores. Em alguns outros ambientes muito específicos podem ter algumas dores de cabeça com relação, como eu falei, essa troca de grupo de empresa, dependendo do cenário. Tá? Mas no geral eu vejo um cenário um pouco mais tranquilo do que nós tivemos no ano passado, onde nós tivemos não só uma mudança na forma da comunicação do TSS, como também uma mudança na infraestrutura, né, e como os usuários se conectavam ao Proteus, né? Então, isso aí passou, né, por até um choque de empresas que só usavam o Smart Client, algumas já tinham alguns app servers já utilizando o web app, né, enfim, já tinha alguns usuários já tinham esse contato. E outro ponto que eu lembrei agora também, pessoal, é o seguinte, voltando aqui nessa parte de inspiração de senha, eu tenho uma base de um cliente grande. Nesse cliente, tudo que vocês estão vendo aqui que vai estar obrigatório na 25, eu já coloquei na 24. Já coloquei toda essa questão de inspiração de senha forte, etc. Por quê? Porque eu passei esse mês agora de janeiro e fevereiro, qualquer probleminha que dava, o TI já ia lá e já orientava o usuário, já, em resumo, ajustava a senha do usuário para esse formato. Por quê? Para quando chegar por ocasião da 2510, eu não ter nenhum helpdesk aberto com relação a problemas de senha. Eu realmente poder pegar, né, e focar realmente, não só eu como TI, focar realmente em problemas de migração, não somente inspiração de senha. Então, essas questões de senha forte, etc., eu já implantei na 2410
para que a gente possa já, nessa release, já ir ajustando tudo aquilo que estiver fora do padrão, e para quando acontecer na 2510, aconteceu a migração, a gente realmente possa se preocupar com faturamento, com coisas realmente críticas para o negócio. Né? Coisas pequenas, como uma inspiração de cena, a gente já pode já ir parametrizando na 2410 para ganhar tempo, e não perder tempo com isso, tá bom, pessoal? Pessoal, em resumo, é isso. Tá? Alguma dúvida que vocês tenham, vocês podem falar agora, tá? Fazer a pergunta agora, tá? Estamos aqui para responder. O que nós não soubermos também, de princípio, a gente pega o seu contato, também pode retornar depois também. Não é um problema nenhum, tá? Mas o esclarecimento da dúvida será dado, tá bom? De qualquer forma, eu já agradeço a todos de antemão, tá? Pela participação de vocês, tá? Porque esse é um tema que não só interessa a consultoria, mas interessa também a você que está dentro aí do TI das empresas, né? E vocês têm essa responsabilidade muitas vezes junto com a consultoria, de passar por essa política que é realmente essa de atualização. Alguém levantou a mão? Levantou. Marcos, você pode digitar ali no chat que a configuração do Meet tá com os microfones desativados? Pessoal, Luiz, você pode abrir esse próximo slide ali? Opa, desculpe, Não, deixa eu voltar aqui. É que ali tem os nossos contatos, né? A gente sabe que é muita informação técnica, de repente vocês não lembram agora a dúvida, né? A pergunta que vocês querem colocar. Aí tem os nossos contatos, o nosso e-mail ali do comercial. Vocês podem entrar em contato com a gente, né? Solicitar, vou colocar aqui no chat também. Maravilha. Aí, se vocês precisarem, né, de repente, conversar diretamente com o Luiz. Luiz, o Marco colocou ali uma dúvida, se você tem o tempo médio, mais ou menos, estimado para uma migração. E depois tem outra pergunta também do Caio. Tá, não, perfeito. Pessoal, isso depende muito, tá? Eu tenho bases que depende muito, o que compõe os fatores com relação ao tempo de migração. Primeiro, tamanho do banco. Pessoal, eu tenho uma base com 2 teras. Só para fazer o backup daquilo ali é 1 hora. Quando eu rodo o compatibilizador, ele demora algumas horas para rodar. Essa base é tão complexa que eu já tive N problemas, por exemplo, em banco de dados, índice de banco de dados, índices customizados que o DBA foi lá e criou, e eu tive que pegar e, enfim, fazer manutenção desses índices no momento dessa migração. Então, cara, nesse ambiente, por exemplo, que eu estava fazendo, por exemplo, no ano passado foi terrível esse ambiente. Naquele ambiente específico, eu calculei quase 24 horas para fazer. Por quê? Eu cheguei a um momento durante a migração que, durante as correções da migração somente da release, eu tinha que fazer um backup antes, passei um tempo fazendo a migração da release, corrigindo problemas, e aí, olha só, não foram nem problemas muito de dicionário, foi problema realmente de banco, que eu tive que pegar e resolver. Depois disso, sabendo que qualquer problema, a TOTO sempre orienta você a restaurar o banco, a partir do momento que eu peguei, migrei a release, eu fui lá e fiz outro backup do banco. Então, naquela situação específica, eu lembro que eu fiz, acho que foi 3 ou 4 backups do banco durante o processo. Por quê? Para evitar uma situação, deu um problema no PDDist, beleza, eu pego e volto o backup, porque a TOTS orienta isso. Isso é uma boa prática. Então, fazer o que a TOTS está solicitando não é um problema. Entendeu? E é correto, você não sabe se pode ter acontecido algum dano no dicionário, você não sabe o que pode ter acontecido ali. Então, seguir a boa prática, seguir a orientação da TOTS nunca é demais. Então, assim, tem bases que são mais simples, tem bases que podem ser, bases pequenas pode ser, sei lá, 18 horas, enfim, depende do cenário. Outro ponto que vai, por exemplo, adicionar isso aí, quantidade de app servers, né, que aí, por exemplo, você tem empresas que têm 3, 4 app servers, é menor, tem empresas que têm 10, 15, tem empresa que tem um monte de integrações. Cada cenário é bem particular e ele tem que ser levado em consideração. Mas geralmente é o Marcos, né, que perguntou isso aí, né? É o Marco Lima. Isso. Geralmente o que manda mais nisso aí é tamanho de banco, taxa de escrita do disco,
leitura também, se você tem, por exemplo, se você usa, por exemplo, um RAID 10, que é orientado pela TOTS, por exemplo, ou uma boa arquitetura com VMware, por exemplo, que você tem cache, tem um monte de coisa ali envolvida, que tem um bom desempenho também, isso é válido, mas, por exemplo, eu tenho um SSD que ele já está compartilhado com outras máquinas, aí já fica complicado. Então, assim, são esses pequenos tijolinhos que vão construindo essa casa, entre aspas, que seria a migração em uma base de teste ou base de produção. Porque nesse caso ali tem todas essas variáveis, né? O desempenho de disco, tamanho do banco, quantidade de app servers, o tamanho da base em geral. Quanto maior a base, geralmente tende a ser mais complexa e, enfim, mais coisas para você se preocupar. Isso quando você não sofre como eu sofri o ano passado, com problemas em banco de dados, você tem que resolver. Por quê? Segunda-feira todo mundo está esperando a release. Deixa eu compartilhar com você outra experiência que eu tive. Inclusive o Marlon, que está aqui, com certeza aí na reunião que eu vi, ele é uma base que eu atuei nessa base aí há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Eu peguei uma situação, olha o que eu peguei. Eu fiz a migração em base de teste, mais ou menos em abril, em junho eu migrei de novo. Eu peguei erros na produção que eu não peguei na Homolog no momento da migração. Por quê? Durante aquele processo, tá? Eu lembro que podem ter acontecido, por exemplo, implantações em produção de algum processo, com isso populou tabelas. Também vai lá que alguém foi lá, aplicou alguma patch, alguma coisa nova. E eu lembro que eu peguei exatamente um problema no Medicina, e que estava impedindo a migração de release. E não tinha, naquele momento, nenhum boletim. Final de semana, olha a situação, final de semana eu não tinha boletim da TOTS, não tinha para quem socorrer, não tinha para quem pedir socorro. E aí a gente tem que usar a experiência de banco de dados ali, de arquitetura que tem, para a gente pegar e trazer a solução, porque segunda-feira todo mundo está esperando o sistema. Se você não resolver, é rollback. Então, assim, esse foi um cenário que eu gastei um tempo, não tinha boletim, e todo esse tempo, pessoal, isso é importante. Às vezes você pode estar com tudo na mão. Banco, arquitetura, tem um bom SSD, boa estrutura, mas às vezes você pode pegar um erro crítico, às vezes não tem um boletim da TOTS, e você tem que usar a sua experiência para resolver. E aí, meu amigo, o filho chora, a mão não veio, você tem que resolver, ponto final. Então isso pode acontecer também e você vai gastar um tempo analisando isso aí, porque não é só, muitas vezes a gente olha, vai passar o PDD, next, mas às vezes não é assim. O ano passado, por exemplo, eu sofri horrores com índices, né, depois que eu descobri, depois analisar, entender, eu tive que mexer alguma coisa no banco de dados, sim, dessa base específica, não é comum isso acontecer, mas aconteceu, e eu gastei o tempo. Então, isso não, infelizmente, não é uma equação exata. Existem vários pontinhos, várias variáveis que podem realmente adicionar nessa sopinha, que é o tempo de migração. Show. Marcos, se você quiser complementar ali, agora que o Luiz respondeu, pode colocar ali no chat, tá? Que eu vou ler a outra pergunta, daí a gente volta para você. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Isso. Agora é do Caio. Existe alguma documentação sobre a questão do controle de numeração do DB Access? Tem, meu jovem. Deixa eu ver aqui. Eu posso sair dessa tela aqui, pessoal? Pode sair, Luiz. Obrigada. Maravilha. Cara, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho essa documentação aqui, moço. Só um minuto. Se você quiser fechar o compartilhamento, aqui, ó. você pode postar no chat ali. Vou fazer isso, pessoal. Olha, esse aqui é o link oficial da TOTS, tá? Olha aqui, onde ele explica que a partir da release 26 vai ser obrigatório, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês no chat. E tá aqui, pessoal. Esse é o link oficial do novo controle de numeração, tá? Show. Obrigada, Caio. Se você quiser complementar também, pode ficar à vontade, tá? Obrigado, chegou mais uma pergunta aqui do Gustavo. Luiz, quando há muitas customizações no sistema, nas atualizações, essas customizações tendem a se perder? Não. Pessoal, isso é importante.
Tem 2 pontos aí que eu quero, utilizando essa pergunta do Gustavo, eu quero colocar 2 pontos com relação a isso aí, importantes. Primeiro, nós temos internamente uma metodologia e nós seguimos e nós temos auditoria em cima disso. E um dos pontos que nós exigimos do nosso analista é o seguinte: primeiro, o RPO customizado ele deve ser refeito a cada release. Por quê? Pessoal, internamente nós usamos o GitHub. Não existe desculpa para um fonte, tá? Para um fonte que foi compilado na release anterior. Quando você compilar o projeto todo, você baixou. Vamos lá. Eu fiz um desenvolvimento aqui na 2410 para essa empresa X. Tá? Comitei para o GitHub. Beleza. Assumi o projeto de migração para 25. Como eu refaço o RPO customizado, ali é uma oportunidade para pegar se aquele nosso amiguinho, o dev ou um consultor, ele esqueceu de comitar o fonte, aí nós vamos atrás. Por quê, pessoal? A migração de release não é só a questão de eu trazer novas features para o sistema, mas é uma grande oportunidade para eu certificar se o meu projeto está íntegro. Um ambiente Proteus correto, um ambiente Proteus realmente organizado, tá? Ele é um ambiente Proteus que você não tem problemas com fontes. Você vai pegar, se eu pegar alguma situação acontecer, eu baixar o meu projeto do GitHub, eu tenho que compilar ele liso, não tem que ter problema nenhum. Outro ponto que nós temos internamente, que nós cobramos na lista também. Clientes que não são exclusivos nossos, como por exemplo, nós cuidamos da infraestrutura, nós cuidamos da migração de release, nós temos por boa prática também fazer a equalização de RPO, para evitar situações que você tem um acumulado aplicado na produção e esse acumulado não foi aplicado no web service. Não. Um ambiente organizado, um ambiente limpo, um ambiente correto é um ambiente que, primeiro, eu compilei todos os fontes, tá? Que estão lá no. Pode ser no SVN internos, não é um problema. Cara, nós usamos o GitHub, mas eu usei muito tempo o SVN, funcionou e nunca me deixou na mão. Tá? O SVN funcionou perfeito. Tem até um cliente que usa SVN até hoje, e assim, para o simples funciona, vai entregar. Entendeu? Se todo mundo fizer a sua parte certinha, bonitinho, como a boa prática manda, vai estar o fonte lá, você vai baixar o projeto lá, se for necessário, vai compilar tudo, vai dar boa. Se algum coleguinha esqueceu de compilar o fonte, aí você vai pegar. Então, a migração de release é um momento importante para você certificar se todos os fontes do projeto estão íntegros, tá? Depois disso, a gente orienta a fazer a equalização do RPO. Eu fui lá no atendimento, fiz algum ajuste no web service, no RPO específico aqui. Beleza. À noite, quando parar o sistema, se for possível, você vai lá, compila aquela correção em produção e equaliza todos os RPOs, para todos estarem aqui com a mesma versão. Tá? Isso é organização de ambiente. No passado, eu acho que agora, acho que o ano passado, a TOTS colocou alguma restrição, hoje está para colocar, não lembro bem, eu vi a TOTS comentando sobre isso, que ela ia proibir libs diferentes, libs diferentes em RPOs, por exemplo. Isso não é legal, porque no passado, por exemplo, eu vi a lib fazendo alterações de dicionário, inclusive, eu já peguei isso no passado. Não é legal, porque a lib é como o sistema, ela trabalha em conjunto, né, com a PPServe, enfim, com toda essa parte de infraestrutura, a lib também faz parte disso aí, né? Tem funções dentro do negócio que chamam funções da lib. Então, cara, imagina, você às vezes está com um problema e você nunca vai conseguir simular um negócio desse. Então, a gente sempre orienta o quê? Cara, todos os RPOs padrões têm que estar na mesma versão. Cada RPO de cada ambiente tem que ter seu próprio RPO customizado, e tudo isso tem que estar equalizado, não pode ter uma versão diferente. Isso não é uma prática recomendada, tá? Então, eu peguei a pergunta do Gustavo, né, e estendi mais um pouco, tá? Porque, sim, uma migração de release, quando você tem realmente um projeto organizado, não pode sumir fonte. Se sumiu fonte, alguém deixou de compilar alguma coisa. Entendeu? E a gente, como a gente orienta, e a gente exige que os analistas refaçam um RPO customizado, é batata, nós vamos pegar isso aí.
Show. Gustavo, se ficou alguma dúvida ali, pode postar, tá? Aqui embaixo eu vou ler outra pergunta enquanto isso, tá? Essa outra pergunta aqui eu vou tentar ler, mas talvez seja bom você acompanhar aí. Tudo Do bem. Caio. Outra dúvida. As variáveis c-emp ant e underline c-user ID serão descontinuadas ou restritas? Aí ele colocou. Hoje, em alguns casos, utilizamos o underline c-user ID direto na SX3. Vamos precisar realizar a troca da variável? Não, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos dizer que você está ali na tela de pedido de compra. Exemplo. Você tem uma rotina ali. Exemplo. Que envia o pedido de compra para o fornecedor. Tem outras ações ali. Tá lá, o Caio tá logado no sistema. O ID dele é, sei lá 000-100. Tá no fonte do que gera o relatório, que envia para o fornecedor. Se o usuário, por exemplo, estou dando exemplo aqui, se o usuário for diferente de 00200, que é o do gestor de compras, 7 CUSE ID igual a 000-200. Se tiver algo nesse sentido dentro, tá, do fonte, que mude o underline CUSE ID em tempo de execução, ele vai quebrar. O grande problema é esse. Você não pode ter nenhum recurso no sistema, nenhum fonte que vai pegar e vai trocar isso em tempo de execução. Trocou, você apontou lá, que ele vai estar carregado, isso é uma variável pública, ele vai estar apontado lá. Você trocou, quebra a aplicação na hora. Entendeu? Esse que é o ponto. Respondido, Caio. Qualquer coisa pode perguntar. Ele falou entendido, o Gustavo também falou obrigado e o Marco também falou obrigado. Obrigado, Aí, pessoal. gente. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de perguntar, tirar dúvida, trocar alguma experiência? Não, a gente vai encerrar, mas assim, essa reunião vai ficar gravada, está disponível no YouTube. Nesse QR Code tem nossos contatos, a gente vai ficar muito feliz se vocês entrarem em contato para complementar, tirar dúvidas, quiser marcar uma reunião. A gente está aqui para isso. Muito obrigada, Luiz, por teu tempo e pela disponibilidade. Obrigada a todos que participaram. Foi um prazer receber vocês aqui hoje. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.